Bom dia, senhores deputados. Bom dia igualmente para todas as senhoras e senhores telespectadores da TVA, bem como senhoras e senhores ouvintes da Rádio Digital Alesc. Também quero dar o meu bom dia para todos, sejam todos bem-vindos. A quórum regimental. Vamos dar início, então, à nossa reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação. E os senhores deputados receberem em seus respectivos gabinetes cópia da ata da 21ª reunião ordinária da Comissão de Finanças e Tributação, referente à terceira sessão legislativa da 20ª legislatura, em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados com cópia, permaneçam como se encontra aprovado. Recebemos ofício do eminente deputado Sargento Lima, comunicando a ausência no dia de hoje, tendo em vista ainda a realização de exames na cidade de Joinville. Vamos à pauta, conforme acordado. O deputado Camilo chegou. Deputado Camilo, nós temos 8 projetos de lei que tratam da cessão de uso, doação, permuta de imóveis do governo de Santa Catarina. Então, nós acordamos de que vamos fazer a leitura do relatório e voto em bloco de todos eles. Também vamos fazer depois a discussão em bloco de todos eles, para a votação em bloco de todos eles, para poder acelerar a pauta. Depois volta a pauta normal. A concordância de Vossa Excelência também? Ok, então, havendo concordância de todos, vamos iniciar, então, aqui. Põe aqui assim. Vamos primeiro. Separa todos os imóveis. Esse aqui todos os imóveis? Só imóveis. Vamos aqui. Senhores, vamos lá. O primeiro deles trata-se relatório e voto ao projeto de lei 0441/2025, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis no município de Coronel Freitas. O autor é o Governo do Estado. O uso compartilhado é quando tem um ginásio, enfim, o próprio colégio, em que o município usa um período, o Estado usa o outro período, né? Então, esse é o primeiro projeto, é o 441/2025, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis no município de Coronel Freitas. O segundo trata-se, pois, do 0443/2025, que autoriza a cessão de uso compartilhado de imóveis no município de São José do Cedro, também de autoria do Governo do Estado. Aqui tem todos os dados, a Secretaria de Informação da Secretaria de Administração, inclusive, cita todas as escrituras públicas, enfim. Também o 444/2025, que autoriza a cessão de uso compartilhado no município de Romelândia. Também menciona qual escola, por exemplo, a Escola de Ensino Fundamental Anita Garibaldi, depois a Escola de Educação Básica, professor João Romário Moreira. Também cita a escritura pública, o cadastro, todos os dados necessários. Temos também o projeto de lei 0446/2025, que autoriza a doação de imóvel no município de Saudades. Tá? Esse é um imóvel com área de 7.374 metros quadrados, com benfeitoria não averbada e matriculada sob o número tal do registro de imóveis da comarca de Pinhalzinho, cadastrado sob o número 4107 na Serra. A proposição, ela tem cessão de uso por finalidade, já tem cessão de uso e agora estão fazendo a doação. Também tem o projeto de lei 0542/2025, que autoriza a permuta de imóveis nos municípios de Florianópolis e Itapema. Trata-se de uma permuta do Estado, ele está adquirindo um prédio em Florianópolis e fazendo a permuta com imóveis na cidade de Itapema. Também os imóveis constam todos os registros, matrículas, a propriedade, os laudos de avaliação da Secretaria de Estado da Administração. Então, de minha parte, são esses que eu tenho. Também tenho, por parte do deputado Jair Mioto. Senhor presidente, trata-se de cessão de uso de imóvel no município de Itapiranga, cessão por 10 anos, imóvel de 672 metros quadrados, que 20 por 34. Itapiranga ou Itajaí? Ah, não, desculpe. Itapiranga. Vossa Excelência, Itapiranga. Estou confundindo aqui com o deputado Antídio. E é o imóvel, 0445. Isso, não é muito grande. Todas as benfeitorias ficam incorporadas ao Estado, segue toda
a orientação para colocar lá, a Prefeitura fazer as devidas reformas, colocar uma central de vacinas. Então, o nosso parecer é favorável, cumprindo todas as exigências legais e não havendo impacto orçamentário. Deputado Gessé Lopes, por favor. Eu tenho 2 projetos de lei que autorizam a cessão de uso do imóvel do município de Siderópolis, autoria do governador. Voto pela aprovação. E relatório ao projeto de lei número 169 de 2025, que revoga a lei 12.508/2002, que autoriza a doação de imóvel no município de São José. O relatório é pela aprovação também, presidente. Tem mais. Senhores, vamos repetir o número dos projetos de lei. Todos eles que é pela aprovação, é isso? Vossa Excelência também, né, deputado Gessé? O presidente, questão de ordem. O projeto de lei 542, quando for a votação, eu queria dar uma olhada no projeto. Só um pouquinho. Esse está aqui. Esse aqui. Deixa para o final, daí eu quero, Tá bom. quero pedir vista, mas eu quero olhar. Só um pouquinho aqui, deixa eu tirar daqui. Ok, está aqui, vamos lá. Então, vamos lá. O primeiro deles, projeto de lei 0441/2025. O segundo deles, projeto... Tem uma doação. Deputado? Deputado Lunelli. Não, ele não tem de imóvel. Não tem. Eu tenho. Tem, deputado. Deputado Tenho Marmota, aqui. tem? Tem Tem. aqui. Autoriza doação do imóvel no município de Lages. Desculpe, E o desculpe. deputado Antídio Lunelli tem em Itajaí, aquele que o senhor leu no comecinho, lembra? Ah, ok, desculpe. Sem problema. Então, vamos lá. Então, o deputado Mário Mota, por favor. Muito bem. O meu altera o artigo 3º da Lei 17.435/2017. É o projeto de lei 0462 do Governo do Estado que autoriza a doação de imóveis no município de Lages. Desprende-se da justificativa. A proposição visa evitar celeumas e, por isso, corrige a lei. E, como não há nenhum impacto, nós consideramos aprovado e somos pela aprovação no parecer. É o projeto de lei Deputado- 0462. Obrigado, deputado Mário Mota. Deputado Antídio Lunelli. Senhor presidente, referente ao projeto de lei número 0463/2025, objetivo de prorrogar o prazo para cumprimento dos encargos decorrentes da doação. Ao estender o prazo, se evita celumas em relação à possibilidade de reversão, viabilizando a lavratura da escritura. Eu voto pela aprovação, senhor presidente. Também pela aprovação. Vamos lá, então. Vamos. Todos os projetos de lei. PL 0463/2025, projeto 0462/2025, projeto 0441/2025, projeto 0443/2025, projeto 444/2025, projeto 0446/2025, projeto 0445/2025, projeto 0454/2025, projeto 169/2025. Em discussão, todos os pareceres dos senhores deputados, que é pela aprovação da matéria. Deputado Camilo, Quero pedir vista. não tratei ainda do que Vossa Excelência deseja. Então, tá bom. Todos esses projetos têm pareceres para falar dos seus relatores. Em discussão em bloco. Não havendo quem queira discutir, em votação em bloco também. Os senhores deputados que concordam permaneçam como estão, aprovado por unanimidade. Também temos agora o 0542/2025. Deputado Camilo, Vossa Excelência com a palavra. Vistas em gabinete. Vice em gabinete, deputado Camilo. Vamos voltar na pauta normal. O 0234. Senhores deputados, temos o projeto de lei 0234/2025, de autoria do deputado Júlio Garcia, que altera a Lei 17.292/2017, que consolida a legislação que dispõe sobre
os direitos das pessoas com deficiência para reconhecer a síndrome da dor regional complexa como deficiência, possibilitar a criação da respectiva carteira estadual de identificação, dispor sobre o atendimento integral e especializado às pessoas acometidas pela condição e a promoção da formação profissional e da produção científica correlata. O projeto de lei deu entrar nesta casa, foi aprovado na Comissão de Constituição e Justiça por unanimidade, veio para esta comissão, avoquei o presente projeto, não vejo óbito na sua regular tramitação, inclusive no atendimento à lei de responsabilidade fiscal, razão pela qual emito o meu parecer e voto, que é pela aprovação da matéria. Em discussão. Não havendo quem queira discutir em votação, senhor deputado, com cópia, permaneça como se encontra aprovado. Deputado Antídio, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, eu relato o projeto de lei número 0532/2024, de autoria do deputado Marcos da Rosa, que dispõe sobre a vedação aos estabelecimentos de ensino fundamental e médio, público e privados, de exigirem que professores, funcionários e alunos participem de festividades religiosas ou culturais alheias à sua vontade, bem como veda a concessão de notas avaliativas para a participação dos alunos. A matéria já foi lida no expediente no dia 4 de dezembro de 2024 e na Comissão de Justiça, após a instrução, à Secretaria da Educação e Procuradoria-Geral do Estado, o projeto foi aprovado por unanimidade. Ressalto que a educação manifestou-se pela desnecessidade de nova norma para dispor sobre o objeto da proposta, posto que já há orientações aos gestores das escolas pelas normativas atuais pertinentes à matéria, exarradas pelo Conselho Estadual de Educação. A Procuradoria-Geral do Estado manifestou-se em dois momentos, uma sugerindo remessa à Diretoria de Assuntos Legislativos da Casa Civil para avaliação dos aspectos administrativos de conveniência, oportunidade ou de existência de contrariedade ao interesse público. Outra manifestando-se pela inconstitucionalidade por dispor de tema afeto à organização e funcionamento da administração pública. Cabe a esta comissão o exame quanto aos aspectos financeiros e orçamentários, exercendo-se a função legislativa e fiscalizadora, que o projeto não se área específica de análise. Sem me alongar, mostra que a matéria não necessita de instrução, por não possuir persecução de índole financeira orçamentária. Portanto, concluo que o feito, friso, no âmbito de análise estrita deste colegiado, não traz impactos financeiros para a consecução dos seus objetivos. Por entender que a matéria está instruída, voto pela aprovação do projeto de lei número 0532/2024, devendo a matéria seguir a Comissão de Trabalho, Administração e Serviços Públicos, a Comissão de Direitos Humanos e Família e, por fim, a Comissão de Educação e Cultura. Seria isso, senhor presidente. Pela aprovação, parecer de voto do eminente deputado Antídio Lunelli, ao projeto de lei 0532/2024, de autoria do deputado Marcos da Rosa. Em discussão. Presidente. Deputado Gessé Lopes, com a palavra. O projeto, aparentemente bom, de fato não aparenta ter nenhum óbice financeiro, que é o que se trata nessa comissão, mas me preocupa incluir a iniciativa privada nesse projeto. Eu acho que, se tratando de ensino público, o aluno ele não tem muito para onde recorrer, né, e escolher a escola que quer estudar. E os professores são concursados, então, de fato, esse projeto ele vem a dar essa liberdade. Mas, na iniciativa privada, o aluno, o funcionário, o professor, ele fica na escola se ele quiser. A escola privada cria suas regras. Se ela é uma escola católica, vai estudar lá quem se identifica. Não é ter que ir lá e a escola ter que se adaptar a um ou outro aluno ou funcionário que não concorda com a escola. Então, eu acho que a minha ideia é que provavelmente vai ser fazer uma emenda e tirar a iniciativa privada para que eles decidam as suas regras e o funcionário, o aluno e o professor, ele decida se quer estudar naquela escola ou na do vizinho. Aí
fica pela livre concorrência. Acredito que vou fazer uma emenda nesse intuito, por isso eu peço vistas em gabinete. Vista em gabinete, deputado Gessé Lopes. Deputado Mário Mota, Vossa Excelência, com a palavra. Senhor presidente, relatório e voto ao projeto de lei 0196, de autoria do Governo do Estado, vem do Tribunal de Contas de Santa Catarina, com amparo regimental. Eu fui designado em 20 de março relator desse ofício em epígrafe, que encaminha a prestação de contas do Governo do Estado de Santa Catarina referente ao exercício de 2017. Ela foi submetida ao Tribunal Pleno do TCE, acompanhada do relatório técnico. O relator, conselheiro Wilson Rogério Vandal, recomendou a aprovação das contas relativas a esse período. Nossa equipe se aprofundou no que o relatório do conselheiro Wilson Vandal propôs, considerando, eu vou à parte final do nosso relatório, que estará à disposição dos nossos colegas, de modo geral, as contas apresentadas referentes ao exercício de 2017 atenderam aos princípios norteadores da administração pública, condizentes com a legalidade, a legitimidade, excetuadas as falhas e deficiências já anotadas pelo Tribunal de Contas. 2. A recomendação do relator em seu parecer prévio, página 342, volume 3, acatada pela maioria dos membros do Tribunal de Contas, foi pela aprovação das contas anuais do governo relativa ao exercício de 2017, com ressalvas, e essas ressalvas estão estabelecidas na página 389, no volume 3º. 3. As ressalvas apontadas no processo denotam a ocorrência de observações de natureza restritiva em relação a certos fatos verificados no exame das contas. 4. O parecer prévio não pode deixar de consignar a formulação de ressalvas, recomendações e determinações e que estas não obstam à aprovação das contas do governo. E 5º, é da competência exclusiva da Assembleia Legislativa, conforme determina o artigo 49 da Constituição Estadual, julgar as contas prestadas anualmente pelo excelentíssimo senhor governador do Estado. Por esse motivo, eu conduzo o voto pela aprovação do ofício 0196/2018 e do competente projeto de decreto legislativo que aprova as contas do Governo do Estado de Santa Catarina referentes ao exercício financeiro de 2017, que apresentamos em anexo, Sala das Comissões, assinando como relator a proposição de aprovação ao ofício 0196, oriundo do Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina. À sua disposição, senhor presidente. Senhor deputado, o deputado Mário Mota faz o relatório e vota ao ofício 0196/2018. Excelência, o examinador da documentação pede aprovação e conforme o projeto de decreto legislativo em anexo. Em discussão, não havendo quem quer discutir em votação, senhor deputado, com cópia preso como se encontra aprovado. Obrigado. Continua com Vossa Excelência a palavra. Muito bem. Eu tenho o projeto de lei 0575, de 2024, de autoria do deputado Márcio Machado, que busca possibilitar a doação direta e gratuita de excedentes de alimentação escolar que estejam dentro do prazo de validade, não tenham sido comprometidos e mantenham suas propriedades nutricionais a bancos de alimentos, entidades beneficentes de assistência social ou entidades religiosas, de modo que as doações beneficiem pessoas em situação de vulnerabilidade ou em risco alimentar ou nutricional. E eu destaco o seguinte trecho da justificação. A doação do excedente da merenda escolar, ainda em condições para o consumo humano, pode se tornar um eficiente instrumento de combate à fome. No entanto, é muito comum nas instituições de ensino da rede pública que haja sobras, entre aspas e entre parênteses, sobras limpas da merenda escolar, que estão preparadas, mas não serão consumidas e logo perderão a validade. Geralmente, um grande volume de alimentos comestíveis é descartado, mesmo estando adequado ao consumo humano. Desta forma, acreditamos que medidas que permitam e orientem as escolas estaduais a realizarem doações de alimentos representam um passo importante
para a redução do desperdício e o auxílio dos que se encontram em situações de vulnerabilidade social. Passou pela Comissão de Constituição e Justiça. A sede, por meio da Gerência de Administração Escolar, afirmou que, com base nas normas de segurança alimentar, nutricional e de saúde pública, a doação de alimentos apresenta riscos à saúde dos beneficiários e causa o descumprimento do contrato firmado com as empresas prestadoras, uma vez que o instrumento prevê a inutilização das sobras de alimentos, motivos pelos quais o órgão se manifestou pela inviabilidade da doação dos excedentes. Já a Gerência de Inspeção e Monitoramento de Produtos, órgão da Secretaria de Estado da Saúde, manifestou-se a favor do projeto de lei, uma vez que é, abre aspas, dissenso a importância do tema da redução do desperdício de alimentos e o fortalecimento de ações e regulamentações certamente resultará em avanços no Estado. Consultoria jurídica da Secretaria opinou pela inexistência de contrariedade ao interesse público na proposição e eu concluo que o diligenciamento à Comissão de Constituição e Justiça admitiu o projeto por unanimidade em 13 de maio do corrente ano. Há uma sequência do trâmite regimental. Eu vou ao voto verificando que a aludida medida não acarretará ônus de ordem financeira ou orçamentária à administração pública, objeto formal desta comissão. Conforme informado pela Diretoria do Tesouro Estadual, a proposta em tese não acarreta aumento de despesas na Secretaria de Estado da Educação, uma vez que prevê apenas a doação dos alimentos excedentes, isto é, que não foram consumidos e estão em condições de utilização. Desta forma, no que tange aos aspectos de observância obrigatória por este colegiado, e em especial por esta comissão, não vislumbro óbice a regular tramitação da matéria neste Parlamento. Por isso, nós apresentamos o voto pela aprovação do projeto de lei 0575 de 2024, senhor presidente. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Mário Mota, o projeto de lei 0575/2024, de autoria do deputado Márcio Machado, em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. O senhor deputado com cópia, mas como se encontra aprovado. Muito obrigado. Deputado José Milton Schaeffer, Vossa Excelência, com a palavra. Deputado Marcos, quero aqui relatar o projeto de lei 463 de 2024, o qual altera a lei 17.492 de 2018, que tem como objetivo, segundo a proposta legislativa, ela pretende corrigir distorção de exigência de licenciamento ambiental no caso de desmembramento de lotes e de parcelamento urbano, quando houver sistema viário já implementado, desde que não seja exigido a abertura, o prolongamento, a modificação ou a ampliação de ruas ou de logradouros públicos já existentes. A proposta é do deputado Zé Caramori, tá? E nós já, ao analisar essa proposta, entendemos que não trata apenas de dispensa de exigência, mas sim na elisão de procedimento redundante e indevido, uma vez que o processo de desmembramento de lotes, nos moldes que se propõe, não incorre em qualquer hipótese ou potencialidade de degradação ambiental ou de atividade potencialmente poluidora, condições constituidoras do fato geradora para o licenciamento ambiental. A proposta ela já foi aprovada na Comissão de Constituição e Justiça e, inicialmente, quero aqui reiterar que o projeto de lei ele apenas pretende corrigir uma distorção na exigência do licenciamento ambiental com a elisão de procedimentos redundante e indevido, também no tocante ao desmembramento de lotes e de parcelamento urbano, quando houver já o sistema viário implementado, desde que não seja exigida a abertura, o prolongamento, a modificação, repito, e a ampliação de ruas ou logradouros públicos. Nesse sentido, ao analisar o projeto, não vislumbrei nenhum óbice de natureza orçamentária financeira, razão pela qual a matéria deve seguir sua tramitação regimental neste Parlamento e o nosso voto nessa comissão é pela aprovação do projeto de lei número
463 de 2024. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado José Milton Schaeffer ao PL 0463/2024, de autoria do deputado Zé Carabori. Em discussão, não havendo quem queira discutir em votação. Os senhores deputados concordam, permaneçam como se encontram aprovado. Vamos ao deputado Camilo. Vossa Excelência, com a palavra, deputado Camilo. Bom dia, presidente. Bom dia, colegas deputados, todos os assessores que se fazem presente e o pessoal que nos acompanha pelos canais digitais. Tem 2 projetos para apresentar meu voto. Primeiro, o projeto de lei 525/2024, de autoria do deputado Napoleão Bernardes, que institui a rota turística, cultural e religiosa das festividades do Divino Espírito Santo no Estado de Santa Catarina. Projeto extremamente simples, o qual apresento o meu relatório e voto pela aprovação da matéria com substitutivo global, só acrescentando o município de Palhoça, que não consta no referido projeto de lei, uma vez que a cidade de Palhoça tem é muito forte a cultura açoriana, a questão das festividades do Divino Espírito Santo. Deputado Napoleão esqueceu de Palhoça? Esqueceu o município, eu acho que ele está contra esse relator, mas aqui... Não, mas ele deve ter se lembrado de Ansiada de Brito. Não está aqui. Também não? Mas pode ser uma falha de digitação, não leve para o coração, mas estou fazendo substitutivo global só acrescentando o município de Palhoça. Esse é o meu relatório e voto. Então, Vossa Excelência apresenta a emenda, incluindo o município de Palhoça. Sim. Ok, aqui porque nós temos 2 emendas supressivas que já foram aproveitadas na CCJ, que é de folhas 4 e 5. O meu voto é pela aprovação, com um substitutivo apresentando, substitutivo global, incluindo o município de Palhoça, com as emendas supressivas 4 e 5. Então, Vossa Excelência tem que fazer o substitutivo global. Aqui não está anexado o substitutivo global. De Vossa Excelência. Não, é porque o que vai apresentar para Vossa Excelência, estou com outro voto aqui. Então, o meu voto. Não, Vossa Excelência vota pela aprovação da matéria. Aprovação da matéria. Com as emendas supressivas. Com as emendas 3 e 4 que apresentaram lá, mas eu faço uma emenda aditiva, incluindo o município de Palhoça. Para facilitar, acho que pode ser assim. Entendeu? Mas Vossa Excelência não apresentou aqui a emenda ainda. Não, mas é porque eu fiz esse voto vindo para cá. Eu estava lendo quando eu fiz... Posso dar uma sugestão, Vossa Excelência? Eu faço a retirada e apresento na próxima sessão. Pode ser assim? Então, retirado combinado. E o outro relatório e voto ao PL 355/2025, de autoria do deputado Mário Mota, que dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos público-privados de saúde do Estado de Santa Catarina, que comunicarem ao Conselho Tutelar competente os casos de alta hospitalar de recém-nascidos sem certidão de nascimento e da outras providências. A justificativa do autor desse referido projeto, que busca combater o subregistro civil de nascimento, reforçar a proteção integral da criança e garantir o acesso a direitos fundamentais, como saúde, educação e assistência social, em consonância com a Constituição Federal e com o Estatuto da Criança e Adolescente. Esse é o relatório simplificado. O voto. Analisando aqui, junto à Comissão de Finanças, entendo que o referido projeto apresenta todos os cumprimentos ao regimento interno desta Assembleia, como também a compatibilidade com o Plano Plurianual, Lei de Diretrizes Orçamentárias e Lei Orçamentária União. O meu voto é pela aprovação do referido projeto nos termos apresentados pelo deputado Mário Mota. É pela aprovação, parecer e voto do eminente deputado Camilo Martins ao projeto de lei 0355/2025, de autoria do deputado Mário Mota. Em discussão. Presidente. Deputado José Milton Schaeffer, por gentileza. Presidente, eu pretendo apresentar um voto vista, tá, com diligência para as instituições que representam os hospitais de Santa Catarina, tendo em vista que o presente projeto ele prevê, inclusive, multa, né, para os hospitais. E a gente já sabe que esses hospitais, eles atendendo pelo SUS aí, já são sub-remunerados, né? Então, talvez preciso estudar melhor esse projeto, mas eu gostaria de apresentar, deputado Camilo. Da minha forma, não tem problema, eu retiro meu voto e acato o voto do deputado só um voto de diligência Zé Milton, em vista de um requerimento, pode ser, da minha forma, não tem problema. As três instituições que representam os hospitais, a ESC, a FESC e a FEOESC. O deputado José Lopes também pediu a palavra.
Na verdade, vai pedir diligência. Nós temos só uma dúvida aqui com a minha assessoria, que nós queremos só entender como é que funciona hoje na prática e quais os prejuízos reais, né, de ser como é hoje. Então, é só para um entendimento, nós somos contra o projeto, mas ele já vai pedir diligência, a gente faz essa análise também, mas vistas vai no gabinete, no caso, de diligência, como é que a gente faz, presidente? Não, o diligenciamento, se aprovado aqui, vai para os órgãos. Não tem vistas, aí tem que esperar o retorno, né? Sim. Tá. Mas o deputado Mário Mota pediu para fazer manifestação. Senhor presidente, o presente projeto de lei tem como finalidade estabelecer essa obrigatoriedade de que as instituições de saúde públicas e privadas comuniquem simplesmente, sem custo praticamente nenhum, ao Conselho Tutelar competente quando houver a alta hospitalar do recém-nascido sem a respectiva certidão de nascimento. A criança ainda não foi registrada. Eu respeito profundamente a preocupação em relação a multas e tudo mais que os hospitais possam receber, embora a primeira providência seja um alerta, uma advertência ao hospital. Me preocupa muito mais o direito fundamental de toda criança ter o seu registro civil de nascimento, assegurando que, nos casos de recém-nascidos, eles recebam a alta hospitalar sem a emissão dessa certidão, que não é obrigação do hospital. O Conselho Tutelar competente seja prontamente comunicado de que a criança receberá alta, mas ainda não recebeu o seu registro. O papel do Conselho Tutelar, nesse contexto, é fundamental para que as providências venham a ser tomadas de forma rápida e eficaz, garantindo que a certidão de nascimento seja devidamente emitida e o recém-nascido registrado perante a sociedade e perante o Estado. Embora o Brasil tenha avançado significativamente no combate a esse subregistro de nascimento, ainda há casos de crianças em que elas deixam a maternidade sem serem registradas e permaneçam assim até, quem sabe, até pela própria vida, até que a primeira necessidade apareça. Em situações de vulnerabilidade social, o risco é ainda maior. O registro civil, reforço essa ideia, é o primeiro passo para o pleno exercício da cidadania. Sem ele, a criança permanece invisível para o Estado, ficando à margem das políticas públicas essenciais, impedida de acessar direitos básicos como saúde, educação, assistência social e demais garantias previstas na Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. Aliás, esse projeto de lei está alinhado com o artigo 10 do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, que já determina que os hospitais e demais estabelecimentos de atenção e saúde de gestantes, públicos e privados, devem proceder à identificação dos recém-nascidos, inclusive mediante o fornecimento dos meios necessários para o registro civil. Isso está no Estatuto da Criança e do Adolescente. É uma medida simples, de fácil implementação, mas que pode fazer completa diferença na vida de crianças e seus familiares, ao garantir que nenhuma criança saia de uma unidade de saúde, pública ou privada, sem que haja um acompanhamento adequado para a emissão da certidão de nascimento. O Estado fortalece sua atuação social, reafirma a importância de políticas públicas voltadas para a primeira infância. Ao adotar uma medida como essa, eu tenho certeza que o Estado reforça o seu compromisso com a proteção integral da infância e com o fortalecimento da rede de garantia de direitos, assegurando que nenhuma criança fique sem o reconhecimento legal da sua existência. A preocupação primária, deputado Zé Milton Schaeffer, e eu respeito profundamente, é a questão de multa, a questão do custo que isso poderá causar caso o hospital já não cumpra o item 10 do ECA. É básico isso. Nós não temos muitas alternativas de apoiar uma família cuja criança ainda não tem a sua certidão de nascimento. É básico. E, ao emitir a alta da criança, nada mais ela vai fazer do que alertar a família e ao Conselho Tutelar. Diz, olha, a criança ainda não tem registro, então, por favor, cuidem disso. É básico, mas respeito profundamente a vista e estaremos à disposição. Deputado José Milton, com a palavra. Deputado Mário Mota, os hospitais, eles já são, eles cumprem o artigo 10 do ECA, eles emitem, a hora que a criança recebe alta, uma declaração de nascimento daquela criança, entregam para a família. Esse é o documento básico para que o pai e a mãe
e tem responsabilidade civil sobre o filho, já na legislação nossa, pegue aquele documento, vá até o cartório e faça a certidão. Agora nós estamos querendo transferir uma responsabilidade para os hospitais, que já têm uma vocação complexa nesse sistema, que é a questão da saúde. Daqui a pouco vão ter que ter uma estrutura administrativa para cada... O hospital tem que focar em fazer com que a mãe e a criança tenham uma boa passagem pela maternidade e saiam dali saudáveis. Agora ele tem que mais documento que nós já temos. Cartório, o hospital dá essa declaração, ele é obrigado, cumprindo esse artigo. Nós temos o Poder Judiciário, temos 5 conselheiros tutelares que podem ir lá no hospital no fim do mês e pedir a declaração das crianças, cumprindo o papel deles. É que nós estamos transferindo um papel de proteção da criança para uma entidade que já tem um papel difícil de cumprir, com subfinanciamentos, que é de fazer com que a mãe e a criança nasça saudável e proteja a mãe do parto. Ainda tem mais uma responsabilidade sob pena. O hospital já tem que estar cuidando lá da maternidade daqui e não pode deixar de dar uma declaração, senão mais uma penalidade. Então, eu estou aqui em defesa desse sistema, porque a legislação já prevê que os conselheiros tutelares e que os cartórios façam isso, e o hospital já dá uma declaração, a criança sai dali, os pais saem com um papel na mão. Agora, claro, se o pai não quer registrar, daí não sei como é que faz. Só não quero que os hospitais sejam responsabilizados, mais uma responsabilidade sobre eles. Eles já têm que, durante o parto, obedecer umas 100 regras, né? Disso e daquilo. Então, nós vamos criar mais uma burocracia, mas é simples, apenas ouvir as instituições. Sim. Se elas concordarem com isso, tudo bem, mas eu, individualmente, acho que nós temos que ajudar os hospitais a melhorar a qualidade das maternidades, melhorar a atenção para a mãe e para os bebês na hora do parto, né? E essa outra parte que já tem a família, o pai e a mãe, o cartório e o conselho tutelar que podem cuidar desse sistema. Eu sei da boa vontade, né, da proposição desse projeto de lei e da preocupação comungo dela. Só acho que ter mais um funcionário lá para fazer ter que comunicar, criar mais uma obrigação para os hospitais, eu gostaria de ouvir as instituições antes de votar. Senhores. Me permita apenas uma complementação, presidente. Eu respeito profundamente, eu compreendi claramente, mas a responsabilidade estaria sendo transferida justamente ao Conselho Tutelar. Na medida em que se faz o registro, a certidão do nascimento, não há custo algum para o hospital dizer: o Conselho Tutelar, está saindo uma criança daqui. O senhor mesmo disse que uma conselheira vá lá no final do mês e confira. Não há custo algum para o hospital. Então, mas eu entendo e respeito e aguardo o voto vista e a sua recomendação posterior. Muito obrigado. Senhores deputados, o deputado Camilo Martins fez o relatório e voto ao projeto de lei 0355/2025, da autoria do deputado Mário Mota. Sua Excelência optou pela aprovação da matéria. No entanto, o deputado José Milton Schaefer apresenta o requerimento solicitando diligenciamento da matéria. Eu consulto o deputado Camilo Martins se concorda com o pedido de diligenciamento. Se concordar, nós vamos sobrestar o seu relatório e voto e vamos passar a discussão do requerimento do deputado José Milton Schaefer. Eu acho um projeto extremamente simples, mas é relevante nós ouvir as entidades para depois nós voltar à discussão. Não tem problema nenhum. Eu faço a retirada para nós aguardarmos a diligência. Então, vamos à discussão. O relatório do deputado José Milton, que é pelo diligenciamento da matéria. Em discussão. Eu concordo plenamente com o diligenciamento, sem problema algum. E agradeço. Havendo concordância, eu coloco em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado. Senhores deputados... Questão de ordem. O projeto que eu pedi vista, o 542/2025, quero fazer a devolução. A doutora Jéssica já me deu todos os argumentos que eu ia solicitar por escrito. Facilita aqui para nós Senhores colocar deputados, em votação. deputado Camilo Martins faz a devolução de vista ao projeto de lei 0542, de autoria do Governo do Estado, que autoriza a permuta de imóveis nos municípios de Florianópolis e Itapema. O voto é pela aprovação da matéria, conforme toda a documentação acostada. Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. O senhor deputado concorda, permanece como se encontra aprovado por unanimidade também.
Senhor deputado, não há mais matéria a deliberar, razão pela qual dou por encerrada a presente reunião, deixando outra convocada para quarta-feira da semana que vem. Muito obrigado, um bom dia.